Você sabia que nos tempos de Jesus existia uma intriga entre os samaritanos e os judeus e que essa divisão remonta até os dias de hoje? Mas no vídeo de hoje veremos Jesus quebrando esses paradigmas, quebrando as divisões em uma conversa que ele teve com uma mulher samaritana sobre um grande questionamento que muitas pessoas têm até hoje. Onde seria o verdadeiro lugar de adoração ao Senhor? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo. Em conversa com uma mulher moradora da cidade de Sicar, na beira do poço de Jacó, Jesus é confrontado a responder à dúvida dessa mulher, que existia no coração de todo samaritano há séculos, e ninguém, por orgulho ou por realmente não saber, não conseguia responder. Onde seria o verdadeiro lugar de adoração ao Senhor? Vejamos o texto para iniciarmos o nosso estudo. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." João capítulo 4, versículo 4 a 9. Na passagem que Jesus passa pelas terras de Samaria, devido ao cansaço da viagem, ele para em frente ao poço de Jacó, quando aparece uma mulher para retirar água do poço. Então Jesus lhe pede água para beber. A mulher se incomoda por causa de sua cidadania, mas Jesus não entra por esse caminho de rivalidade, mas a questiona para saber se ela conhecia o Deus de Jacó, que concedeu o poço que ela usava para saciar sua sede. Para entendermos melhor esta rivalidade, precisamos saber como foi gerada essa raiz de amargura, visto que os samaritanos descendem do mesmo povo, pois as 12 tribos de Israel foram formadas pelos 12 filhos de Jacó. Essa divisão aconteceu séculos atrás, com a morte do rei Salomão, onde seu sucessor Roboão não quis atender ao apelo do povo por causa dos exaustivos trabalhos para a construção do templo em Jerusalém. Desta forma, aproveitando a situação, Jeroboão fomenta uma divisão entre as tribos, formando então o reino do norte Israel e o reino do sul Judá. Essa divisão gerou uma grande raiz de amargura no coração de todo o povo. Vemos que a mulher deixa bem claro isso para Jesus, pois como não se comunicavam, ele não deveria sequer passar por aquela terra. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para acabar com as rivalidades, com as divisões. Ele veio para curar todas as feridas, as mais profundas. Jesus conhecia aquela mulher. Qual era a sua situação? Porque estava pegando água no poço naquele horário. Mas quando o Senhor a confronta, expondo sua vida, ela desvia o assunto para outro questionamento, sendo o ponto principal do nosso estudo. Onde seria o verdadeiro lugar de adoração ao Senhor? Existe um lugar específico para adoração? Vejamos o texto. Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus." João capítulo 4, versículo 19 a 22. Diante deste questionamento, destacamos 2 lugares que foram mencionados na passagem para entendermos por que Jesus os rejeitou, mostrando que o verdadeiro lugar para adoração não era em Jerusalém nem em Samaria. Primeiro lugar de adoração: culto dos samaritanos, Monte Gerizim, Samaria. Adoração em Samaria. O lugar de adoração em Samaria era pagã,
misturando o judaísmo com outras crenças condenadas pelo Senhor. Isto sendo influenciado pela revolta de Jeroboão, dividindo as tribos, criando ídolos para o povo não ir a Jerusalém adorar no templo. Também pela contaminação dos reinos pagãos que dominaram Israel, mudando a forma de culto. Samaria não era o melhor lugar para adoração, e hoje vemos muitos lugares assim, onde dizem ser o melhor lugar de adoração, mas suas atitudes dizem outra coisa. São apenas emoções baratas, frutos de esquemas perigosos, que apenas massageiam o ego das pessoas, não pregam a palavra. Deus não está nestes lugares. O Espírito Santo não habita nesses lugares. Não preciso mencionar ou dar nomes, mas o que temos visto são templos de Samaria com uma adoração pagã. Segundo lugar de adoração, culto dos judeus, Monte Moriá, Jerusalém. Adoração em Jerusalém. O lugar de adoração em Jerusalém era formalista e condicional, sendo influenciado por práticas pagãs de povos ímpios, por reis que deixaram os mandamentos do Senhor de lado, fazendo acordos fora da direção de Deus, motivados por ganância. Os sacerdotes deixaram a verdadeira adoração, imputando condições que favoreciam apenas as suas legalidades. Conheciam a palavra, mas não viviam a palavra que conheciam. Jerusalém, embora fosse o lugar de adoração instituído pelo Senhor, onde o templo construído foi oferecido ao Senhor, os que administravam deturparam essa adoração, sendo contaminados por crenças criadas pelo homem. Jerusalém não era mais o lugar de adoração. Existem muitos lugares assim, templos suntuosos, ministros que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. São legalistas, se dizendo os donos da verdade, porém a verdade não está neles. O verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, não é o centro. Deus não está nestes lugares. O Espírito Santo não habita nesses lugares, onde substituíram Jesus por shows pirotécnicos para causar emoções no povo, mas não há transformação de vida. Continuam com as antigas práticas pecaminosas, achando que isso é normal, que Jesus tem a obrigação de aceitá-los assim. Terceiro lugar de adoração, culto dos servos do Senhor, templo espiritual de cada ser humano, a verdadeira adoração. Jesus, na conversa que teve com a mulher, responde sua pergunta: onde seria o verdadeiro lugar de adoração ao Senhor? Mas precisamos primeiramente compreender o significado da resposta de Jesus, pois não é tão simples quanto parece. Porém, quando passarmos a entender, a forma como adoramos mudará, pois esta adoração chegará ao Senhor com um cheiro suave. Sua adoração será diferente a partir de então. Vejamos o texto. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João capítulo 4, versículo 23 a 26. Vamos então primeiramente entender o significado da palavra Espírito. Então, sabendo o seu significado, a compreensão do texto ficará mais clara sobre o que Jesus está dizendo, em que os verdadeiros adoradores devem adorar em espírito. Em hebraico, o termo para espírito é ruach, cujo significado básico é respiração, sopro, vento ou brisa. No texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, por exemplo, em vez de o Espírito de Deus pairava sobre as águas, onde estamos acostumados a ler, sua tradução mais próxima do original ficaria:
Um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Partindo desta tradução, como a respiração é algo que vem do interior e o espírito é também uma referência ao vigor da vida vindo do seu interior, podemos entender que adorar a Deus em espírito significa que devemos adorá-lo partindo de dentro de nós, do nosso interior. Adorar em verdade quer dizer com sinceridade, clareza, sobriedade, independente do lugar, pois Jesus disse: nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. A verdadeira adoração a Deus acontecerá no interior de cada pessoa, pois Deus é espírito, ruach, que é sopro, ou seja, ele é como o vento que está em todos os lugares. Por isso, se estivermos na igreja, ou em casa, ou viajando, ele nos verá. Assim temos liberdade para adorá-lo, porque dependerá de nós, do nosso interior, empreender uma verdadeira adoração ao Senhor. Jesus mostra à samaritana que Deus não está preso a um lugar. Portanto, nossa adoração a Ele também não pode ser condicional. Mas adorá-lo em verdade não se trata de uma verdade pessoal subjetiva, onde cada um toma para si uma forma, a sua própria verdade, achando que Deus aceitará de bom grado. Mas antes, adorar a Deus em verdade é adorá-lo baseado na verdade dele, que ele ensinou em sua própria palavra. As consequências de adorar baseado em uma verdade subjetiva, julgando o que pensa ser correto, pode resultar em idolatria. Lembremos-nos do bezerro de ouro que foi construído no deserto pelo povo de Israel. Como isso teve um mau resultado, pois o povo havia criado o seu próprio jeito de adorar, achando que Deus aceitaria, mas foram rejeitados, pois Deus não divide sua glória com ninguém, principalmente com postes ídolos. Sempre que o homem tenta adorar a Deus baseado em suas próprias verdades, resulta em idolatria. Por isso, adorar a Deus em verdade é adorá-lo baseado na verdade de Deus, partindo do nosso interior, podendo estar em qualquer lugar, numa prisão, sofrendo açoites, doente em uma cama ou até mesmo pendurado em uma cruz. Que este estudo tenha mostrado o caminho para você, a partir de hoje, começar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois este é o lugar, o templo é você. Quero pedir agora a sua ajuda para no próximo ano alcançarmos milhares de vidas com os nossos estudos, reflexões e leitura da Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e deixe o like no gostei, pois este gesto é primordial para crescermos. Muitos têm pregado, ministrado, mas baseado em quê? Psicologia emocional, técnicas de autoajuda. Nós ensinamos com base na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Eu desejo a você um ano novo de muitas conquistas, que possamos juntos aprender mais e mais do Senhor. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo deste ano de 2021. Que Deus te abençoe muito!